Como ficar rico em 90 dias usando a frequência quântica. Nesse vídeo, vou te apresentar a minha história e o caminho que trilhei para chegar à riqueza usando a frequência quântica. E no final do vídeo, vou te passar um passo a passo de 90 dias para a sua aplicação diária. Se você aplicar esse passo a passo diariamente, a sua vida será outra no final desse período de 90 dias. Fique comigo até o final e seja transformado em uma nova pessoa. Você será surpreendido pelo conteúdo, pois essa é a minha história de transformação e poderá ser a sua também. Depois desse vídeo, você nunca mais será o mesmo e com certeza vai voltar aqui nos comentários para dar o seu depoimento. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative todas as notificações para ser avisado assim que sair novos vídeos. Peço que deixe seu like e também compartilhe com seus amigos, para que eles também tenham a oportunidade de transformarem suas vidas, assim como você terá a partir de agora. Agora vamos para o vídeo de hoje e bom estudo. Aqui vai a minha história de vida. Durante muito tempo, eu acreditei que o sucesso era uma questão de sorte, que riqueza era privilégio de poucos, que o mundo era um lugar duro onde você precisava lutar, competir e se sacrificar até se esgotar. Eu via os mesmos números na conta, os mesmos problemas, os mesmos medos, e me perguntava, por que parece tão fácil para alguns e tão distante para mim? Até que um dia, algo dentro de mim gritou, uma pergunta simples, mas poderosa. E se não for o mundo lá fora que precisa mudar? E se for a minha frequência? Foi nesse instante que eu comecei a enxergar com novos olhos. Eu descobri que tudo, absolutamente tudo, é energia. Que meus pensamentos não eram apenas ruídos soltos. Eram ondas vibracionais, emitindo sinais para o universo. Eu percebi que por trás de cada fracasso havia um padrão. E por trás de cada conquista verdadeira havia uma frequência. A frequência da certeza, a vibração da abundância, a identidade de alguém que já é o que deseja ser. Não é mágica, é ciência, é física quântica, é a consciência criando a realidade. E quando eu entendi isso, eu parei de correr atrás do dinheiro e comecei a me alinhar com a frequência da riqueza. Comecei a pensar como quem já venceu, a sentir gratidão antes mesmo da chegada, a agir como quem já é próspero por natureza. E então, o jogo virou. Oportunidades começaram a surgir, pessoas certas começaram a aparecer. Ideias fluíam, portas se abriam, o universo parecia conspirar. Mas a verdade é que eu apenas me tornei um ímã, um transmissor, um campo de atração. Hoje, eu não tenho mais dúvidas. A riqueza não é um destino, é uma frequência, e qualquer um pode sintonizar com ela. Basta escolher, basta decidir. Eu sou abundância, eu sou prosperidade, eu sou riqueza em forma de ser. E se você me ouvir com o coração, se você sentir a vibração dessas palavras ecoando dentro de você, então, talvez, só talvez, você já tenha começado a mudar de frequência agora mesmo. Durante anos, eu tentei mudar meus resultados sem entender o que realmente estava em jogo. Eu me esforçava, aprendia técnicas, trabalhava mais, mas no fundo, parecia que algo invisível me mantinha preso no mesmo lugar. Foi então que eu descobri uma verdade simples e poderosa. Tudo no universo vibra, inclusive eu. Essa é a lei da vibração, algo que Bob Proctor repetia incansavelmente. Ele dizia, você não precisa correr atrás de nada, você precisa se alinhar. E foi isso que mudou tudo. Eu parei de lutar contra a maré. Comecei a observar a frequência que eu estava emitindo diariamente, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, nas palavras que eu usava sem perceber. Descobri que eu estava vibrando medo, escassez, preocupação, e como um ímã eu atraía. Mas disso, a vibração é anterior à manifestação.
Ela é a semente energética de tudo o que você colhe na vida. Se você vibra em segurança, o universo responde com mais situações que reforçam a insegurança. Se você vibra certeza, confiança, prosperidade, mesmo que sua realidade ainda não mostre isso, você começa a mudar o campo ao seu redor. É como mudar a estação de rádio. O conteúdo da 101.1 FM nunca vai tocar se você está sintonizado na 88.5. O problema é que a maioria das pessoas quer riqueza enquanto está sintonizada com a frequência da sobrevivência. Foi nesse momento que eu comecei a usar essa lei conscientemente. Antes de agir, eu me perguntava: com que frequência estou alinhado agora? Estou me sentindo abundante ou desesperado? Estou emitindo fé ou dúvida? E então, com pequenas mudanças, respiração, afirmações, meditações, visualizações, eu começava a me ajustar e tudo ao meu redor também começou a se ajustar. A lei da vibração não falha, ela apenas responde. A pergunta é: o que você está emitindo agora? Eu lembro exatamente do momento em que escutei pela primeira vez Joe Dispenza dizer: no campo quântico, todas as possibilidades já existem. Você só precisa sintonizar com a que deseja viver. Aquilo me paralisou. Eu cresci acreditando que a realidade era fixa, dura, imutável. Mas ali, diante de mim, estava uma nova verdade. O futuro não é algo que acontece com você. É algo que você colapsa com sua consciência. O campo quântico é esse espaço invisível, mas real, onde todas as versões da sua vida já existem como possibilidades. Existe um você pobre, um você estável, um você multimilionário. Todos disponíveis como estações de rádio, esperando para serem sintonizadas. A chave para mudar de realidade não é trabalhar mais, mas vibrar diferente. É criar coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Foi aí que tudo fez sentido para mim. Eu percebi que não bastava apenas desejar uma nova vida. Eu precisava sentir como se ela já fosse real, ainda que nada no exterior tivesse mudado. Foi desconfortável no início. Meu corpo queria repetir os velhos sentimentos de medo, ansiedade e frustração. Mas eu comecei a educar meu sistema nervoso, com visualizações intensas, respirações profundas e emoção verdadeira. Eu começava a entrar no futuro antes que ele chegasse. Eu me via naquele carro dos sonhos, sentia a emoção de ver minha conta cheia, a gratidão por viver com liberdade. E, com o tempo, algo começou a mudar. Ideias surgiam, pessoas novas apareciam, as portas que pareciam trancadas simplesmente se abriam. Não foi mágica, foi alinhamento com o campo quântico. Eu deixei de esperar para viver algo no futuro e comecei a encarnar o futuro no agora. O campo responde a quem vibra como se já tivesse. E quando isso acontece, a realidade externa não tem escolha. Ela se reorganiza. Por muito tempo, eu me perguntava por que minha vida parecia um ciclo repetitivo. As mesmas frustrações, os mesmos resultados, os mesmos sentimentos de limitação, apesar de todo o esforço. E foi então que compreendi uma das revelações mais poderosas de Joe Dispenza. Se você acorda todos os dias pensando, sentindo e agindo como ontem, seu amanhã será apenas uma repetição do passado. O problema não era falta de conhecimento, nem de força de vontade. O problema era que meu corpo havia se tornado viciado nas emoções do passado. O medo, a escassez, a dúvida, a frustração, todos esses sentimentos se tornaram químicos familiares. Meu corpo havia se transformado em minha mente inconsciente e estava programado para repetir os mesmos padrões emocionais todos os dias. E sem perceber, eu recriava a mesma realidade, vez após vez. A mudança só começou a acontecer quando eu decidi quebrar esse ciclo. Quando parei de tentar mudar o mundo lá fora e comecei a mudar a programação dentro de mim.
Eu comecei a observar meus pensamentos como um espectador, sem julgá-los, mas sem me identificar com eles. E toda vez que uma emoção antiga surgia, como o medo de não conseguir ou a angústia da escassez, eu respirava fundo e escolhia não reagir como antes, porque naquele momento eu estava reprogramando o meu futuro. Foi um processo, não foi fácil, mas a cada dia em que eu respondia de forma diferente, meu cérebro começava a criar novos caminhos neurais. Meu corpo começava a aceitar novas emoções, confiança, gratidão, empolgação. Eu estava ensinando minha biologia a viver uma nova identidade. E isso, com o tempo, começou a alterar minha frequência, minhas decisões, meu campo energético. Quando você para de viver no piloto automático emocional do passado, você liberta energia. E essa energia é o combustível que você precisa para criar uma nova realidade. A verdadeira mudança começa quando você diz: eu não sou mais essa versão antiga de mim. A partir daí, o universo começa a responder a um novo sinal, o da sua evolução. A virada aconteceu no dia em que eu percebi que meu desejo de enriquecer era genuíno, mas completamente vago. Eu dizia que queria ser livre, que queria dinheiro, sucesso. Mas se alguém me perguntasse quanto, como, quando, para quê, eu travava. Foi aí que eu mergulhei nos ensinamentos de Napoleon Hill, especialmente em Pense e Enriqueça. E descobri que o primeiro passo para manifestar riqueza é clareza absoluta. Hill dizia: desejo ardente, transformado em um propósito definido e sustentado por ação contínua, é o início de toda riqueza. Essa frase me despertou. Eu entendi que desejar sem direção é como remar um barco sem leme. Você se cansa, mas não sai do lugar. Foi aí que sentei e escrevi, com detalhes, o que eu realmente queria. Não apenas um número na conta, mas o estilo de vida que esse número representava. Como eu queria acordar, com quem queria estar, como queria servir, onde queria viver. Eu transformei meu desejo em imagem clara, concreta, emocionalmente carregada e, mais do que isso, eu comecei a repetir essa visão todos os dias. Lia em voz alta, visualizava, sentia, criei um roteiro da minha vida ideal e me colocava mentalmente nele todos os dias pela manhã. Isso me deu direção, me deu foco. Comecei a perceber oportunidades alinhadas com esse propósito e dizer: não para distrações que não tinham nada a ver com ele. A clareza tem poder magnético. Quando você sabe exatamente o que quer, você economiza energia, tempo e decisões. Sua mente subconsciente entende o recado e começa a trabalhar nos bastidores, conectando os pontos, atraindo situações, empurrando você na direção certa. Clareza é vibração pura. E quando você emana essa vibração todos os dias, o universo começa a conspirar. Não porque você pediu, mas porque agora você sabe para onde está indo. Durante muito tempo, eu acreditei que bastava desejar algo com força para atrair aquilo para a minha vida. Mas quanto mais eu forçava, quanto mais eu pedia, menos as coisas fluíam. Eu me sentia como alguém gritando para o universo enquanto ele permanecia em silêncio. Foi então que uma frase de Bob Proctor me despertou de forma definitiva. A lei da atração não é a causa, ela é o efeito. A verdadeira causa é a lei da vibração. Isso mudou tudo. Eu percebi que estava tentando puxar a riqueza para a minha vida com base na escassez. Estava pedindo com desespero, vibrando como alguém que não tinha. E o universo, fiel às leis que o regem, só podia me devolver exatamente aquilo que eu estava emitindo. Eu não estava atraindo o que eu queria, eu estava atraindo quem eu era naquele momento. Essa foi uma das lições mais duras, porém mais libertadoras que eu já aprendi. Você não atrai o que deseja, você atrai o que é. A lei da atração funciona como um espelho vibracional. Se você está em sintonia com medo, dúvida, urgência, necessidade,
Você emana isso, e o campo quântico responde com mais situações que confirmam essa frequência. Chave não está em querer com mais intensidade, mas em encarnar a identidade daquilo que você deseja. E isso começa com uma simples pergunta: como pensaria, sentiria, falaria e agiria alguém que já tem o que eu desejo? Essa pergunta se tornou meu mantra. Todos os dias eu me perguntava isso antes de tomar decisões, antes de reagir aos desafios, antes de iniciar o dia. E percebi que aos poucos eu estava mudando meu campo energético. Estava me sintonizando com uma nova versão de mim mesmo, mais confiante, mais sereno, mais próspero. E o universo começou a responder. Pessoas começaram a me ver de forma diferente. Oportunidades que pareciam impossíveis surgiram. Portas antes trancadas começaram a se abrir com naturalidade. Tudo isso não porque eu desejei mais forte, mas porque eu me tornei alguém em alinhamento com aquilo que eu buscava. É como Neville Goddard dizia: você deve assumir o sentimento do desejo realizado. Não esperar, mas sentir como se já fosse real. Porque quando a sua vibração muda, a sua realidade não tem escolha. Ela precisa se reorganizar para refletir quem você é agora. Houve um momento em que eu percebi que, por mais que eu quisesse mudar, algo me puxava para trás. Era como se uma força invisível me mantivesse preso aos mesmos hábitos, às mesmas decisões, ao mesmo eu. E foi ao estudar profundamente os ensinamentos de Joe Dispenza que entendi o que estava acontecendo. O meu corpo estava mais condicionado ao passado do que a minha visão de futuro. Joe explica que 95% de quem somos aos 35 anos é um conjunto de programas inconscientes, hábitos, padrões emocionais, reações automáticas que nos prendem a uma identidade velha, mesmo que a gente declare querer algo novo. E o pior, o corpo se torna viciado em emoções como preocupação, frustração, insegurança. E ele começa a exigir essas emoções todos os dias, como se fossem doses químicas de sobrevivência. Então, mesmo quando a mente quer mudar, o corpo sabota. Esse foi o meu maior ponto de virada. Entender que a transformação não é apenas intelectual, ela é fisiológica. Não basta pensar diferente, é preciso sentir diferente. Ensinar o corpo todos os dias que não estamos mais vivendo a mesma história, que não somos mais a mesma versão. E isso exige prática diária. Eu comecei com 10 minutos por dia, apenas respirando profundamente e dizendo a mim mesmo: eu não sou mais aquele que duvida, eu sou aquele que realiza. Criei uma meditação, onde todos os dias eu visualizava o meu futuro com tanta nitidez que meu corpo começava a acreditar que aquilo já estava acontecendo. Sentia a emoção da liberdade, da conquista, da gratidão. E aos poucos, meu sistema interno começou a mudar. Essa repetição diária, silenciosa, disciplinada, interna, foi o que começou a quebrar o ciclo automático do passado. Quando você persiste nisso, mesmo que não veja resultados imediatos, você está reprogramando seu corpo para servir ao seu futuro e não mais ao seu passado. É aqui que entra a consistência quântica. Pequenas práticas repetidas com presença e emoção têm o poder de reconstruir quem você é. E quando quem você é muda, sua frequência muda. E quando sua frequência muda, a realidade obedece. Porque o universo nunca responde ao que você quer. Ele responde ao que você é continuamente. Foi quando compreendi o verdadeiro poder da autorresponsabilidade vibracional que tudo começou a mudar. Durante anos, eu culpava o governo, a economia, o mercado, minha infância, minha falta de sorte. E cada vez que eu fazia isso, mesmo sem perceber, eu estava reforçando uma vibração de impotência. Eu dizia com minhas palavras e minha energia: eu não tenho o controle, eu sou uma vítima do sistema. Mas então eu ouvi Bob Proctor dizer algo que me chocou.
Nada vem para a sua vida sem a sua permissão vibracional. Aquilo me atingiu como um soco na alma. Eu percebi que, ao não assumir responsabilidade total pela minha frequência, eu estava condenando a mim mesmo à estagnação. Eu estava tentando atrair riqueza com uma identidade de vítima. E isso é impossível. Riqueza exige postura, consciência, frequência de criação e não de reação. Então eu decidi algo radical. Assumir 100% da responsabilidade por tudo o que havia na minha vida e por tudo o que ainda não havia. Não como culpa, mas como poder. Porque quando você entende que é a sua vibração que molda a realidade, você para de tentar mudar os outros, o governo, o mundo e começa a mudar a si mesmo. Eu parei de reclamar, parei de justificar. Toda vez que algo dava errado, eu olhava para dentro e perguntava: o que estou vibrando para ter atraído isso? E isso me deu poder. Comecei a observar meus pensamentos com mais presença, a cuidar da forma como eu falava sobre dinheiro, sobre o futuro, sobre mim mesmo. E principalmente parei de terceirizar minha transformação. Joe Dispenza ensina que quando você se sente como causa e não como efeito, o campo quântico começa a se reorganizar, porque agora você está vibrando como criador, e o universo respeita criadores. Essa autorresponsabilidade vibracional foi o maior ato de maturidade espiritual que já pratiquei. É mais fácil culpar. É mais fácil esperar que o externo mude, mas é no momento em que você diz: sou eu, sempre fui eu, sempre será eu, que a mudança real começa. A frequência da riqueza exige essa postura. Ela não tolera vítimas, ela se curva para aqueles que dizem: eu sou a fonte. Uma das maiores revelações que experimentei ao longo desse processo foi a importância do desapego. Durante anos, eu estava tão fixado nos meus objetivos que inconscientemente meu desejo por eles se transformava em uma necessidade. Eu pensava: eu preciso disso, eu não posso viver sem isso, eu não posso ser feliz sem alcançar esse objetivo. Isso gerava uma tensão constante, um apego emocional que me impedia de fluir com o processo natural da criação. Bob Proctor sempre dizia: a verdadeira riqueza é a liberdade, e liberdade vem com desapego. Foi nesse momento que entendi que quanto mais eu me agarrava ao desejo, mais ele se afastava. A lei do apego é uma das leis quânticas que impede a manifestação plena. Quando você está tão fixado em um resultado que ele se torna uma necessidade emocional, você está, na verdade, dizendo ao universo: eu não sou completo sem isso, eu não sou suficiente sem isso. Quando eu finalmente compreendi isso, fiz uma mudança radical. Eu parei de ter apego ao resultado final. Eu ainda queria a riqueza, ainda tinha meus objetivos claros, mas eu mudei a minha atitude. Eu comecei a ver o processo como uma jornada, não como uma linha de chegada. Eu me concentrei em aproveitar a experiência, em fazer o melhor no presente, sem a pressão de que a manifestação precisa acontecer agora. Eu parei de me desesperar. Essa mudança de mentalidade foi a chave para liberar a energia criativa necessária para a manifestação. Quando você solta o controle, quando você se permite ser leve, sem o peso da expectativa constante, você cria espaço para o universo agir. O desapego não significa desistir ou não querer, significa confiar no fluxo. Joe Dispenza fala muito sobre como o campo quântico responde à energia relaxada. O campo não responde a medo ou tensão, ele responde a confiança e relaxamento. Eu percebi que quando soltei o apego, as coisas começaram a fluir mais rapidamente. Surgiram oportunidades que eu nem imaginava. Pessoas começaram a me procurar. O dinheiro apareceu de fontes inesperadas. O universo estava respondendo não ao meu desejo ansioso, mas à minha confiança no processo.
Desapegar é liberar a necessidade de controle, confiar no timing perfeito do universo e se abrir para as infinitas possibilidades que ele pode trazer. Quando você entende que o que está para vir é sempre maior do que o que você pode imaginar, você cria o espaço para a verdadeira abundância. Eu não sei se você já passou por isso, mas por muito tempo eu acreditava que a sorte ou a oportunidade eram coisas externas, algo que acontecia com você ou talvez um momento único de graça. Mas à medida que me aprofundei nos ensinamentos de Bob Proctor e Joe Dispenza, percebi que essa visão estava completamente errada. O que eu não entendia era que a oportunidade não é algo que aparece do nada. A oportunidade é uma frequência. Sim, isso mesmo. O que chamei de sorte ou oportunidade, na verdade, era uma resposta vibracional ao que eu estava emanando. E isso muda tudo. Se você está sintonizado com uma frequência baixa, de medo, dúvida, frustração ou escassez, você verá oportunidades que estão em sintonia com isso, oportunidades que reforçam mais do mesmo. Mas se você mudar a sua vibração, elevar a sua energia para uma frequência de confiança, gratidão e visão clara, o que acontece? O campo quântico começa a abrir portas que antes estavam fechadas. Cria oportunidades de maneiras que você jamais imaginou. Foi esse entendimento que transformou minha forma de ver o mundo. Oportunidade não é um acaso. Oportunidade é algo que você ativa. Quando você se coloca em uma frequência de alta vibração, você começa a perceber as oportunidades ao seu redor de uma maneira totalmente nova. O que antes poderia parecer coincidência ou sorte, agora se revela como uma resposta direta ao seu alinhamento com o campo quântico. Isso me levou a uma prática diária. Eu não apenas esperava que as oportunidades aparecessem. Eu criei uma mentalidade de oportunidade. Todos os dias eu me perguntava, quais oportunidades estão se apresentando para mim agora? Como eu posso aproveitar ao máximo o que o universo está oferecendo? E quando eu passei a fazer isso com sinceridade e emoção, comecei a perceber que a vida estava me entregando tudo o que eu precisava para prosperar. É claro que as oportunidades nem sempre vêm da forma como imaginamos. Pode ser uma conversa casual com alguém, um artigo inspirador que aparece na hora certa, uma ideia que surge de repente. Mas a verdadeira questão é, você está preparado para vê-las? Você está sintonizado para reconhecê-las? Quando você está vibrando na frequência da abundância e confiança, as oportunidades começam a surgir em seu caminho, em uma quantidade e qualidade que você nunca pensou ser possível. A chave é elevar sua frequência. Quando você faz isso, você cria um campo magnético ao seu redor que atrai não apenas as oportunidades que você precisa, mas também as pessoas certas, os recursos certos e tudo mais que você precisa para crescer e prosperar. Não espere pelas oportunidades, sintonize-se com elas. Ao longo dessa jornada de transformação, percebi algo profundamente importante. A gratidão não é apenas um sentimento passageiro, mas uma ferramenta poderosa de manifestação. Antes, eu pensava que a gratidão era algo que eu deveria sentir somente quando as coisas estivessem indo bem. Se eu tivesse mais dinheiro, mais sucesso, mais saúde, aí sim eu poderia ser grato. Mas ao aprender com Joe Dispenza e Bob Proctor, eu descobri que a verdadeira magia da gratidão acontece quando você a sente antes mesmo da manifestação. A chave da gratidão está em sentir como se já tivesse o que deseja antes de realmente vê-lo em sua realidade. Isso cria uma vibração de abundância dentro de você, que é respondida diretamente pelo campo quântico. Quando você começa a se sentir grato pelas coisas que ainda não chegaram, você está criando um campo magnético que as atrai mais rapidamente. A gratidão, então, não é um reflexo das suas circunstâncias.
Ela é uma causa, não um efeito. Eu comecei a praticar isso todos os dias, sem exceção. De manhã, ao acordar, eu listava em minha mente as coisas pelas quais eu era grato, mesmo antes de ver qualquer evidência de que o universo estava me dando o que eu queria. Eu me concentrava nas pequenas coisas: o sol brilhando, a saúde do meu corpo, a conexão com as pessoas ao meu redor. Eu sentia uma gratidão profunda pelo que já estava presente em minha vida. E a partir disso, comecei a expandir minha gratidão para as coisas que ainda não haviam se manifestado. Esse exercício mudou completamente a minha vibração. Como Bob Proctor sempre diz, a gratidão é uma das vibrações mais altas que você pode emitir. Ela não apenas te coloca em sintonia com o que você deseja, mas também aumenta a frequência da sua energia, tornando você mais receptivo às oportunidades, soluções e recursos que já estão disponíveis, mas que só podem ser percebidos quando estamos em uma frequência de apreciação. Foi a prática constante de gratidão que começou a gerar um ciclo virtuoso de abundância na minha vida. Cada vez que eu me sentia grato, mesmo pelas pequenas coisas, mais coisas boas começaram a chegar. O universo, ou o campo quântico, responde à vibração. Quando você emite uma frequência de apreciação genuína, você começa a criar um campo de atração tão forte que as circunstâncias, as pessoas e as oportunidades são quase irresistivelmente atraídas para você. É como se a gratidão fosse um ímã de abundância, e não apenas um sentimento, mas um comando quântico que você emite. Quando você faz isso, você começa a transformar não apenas sua perspectiva, mas a sua realidade. A chave é começar com a gratidão, não como algo que você faz após o sucesso, mas como algo que você pratica antes do sucesso, para permitir que o sucesso venha. Uma das maiores descobertas que fiz nesse processo foi sobre o poder da visualização. Eu sempre soube que visualizar algo ajudava a manter a mente focada, mas a verdadeira força da visualização vai muito além de simplesmente imaginar o futuro. Ao estudar as abordagens de Joe Dispenza e Bob Proctor, comecei a entender que a visualização não é apenas um exercício mental, mas uma construção de realidade no nível quântico. Quando você visualiza com clareza, não é apenas um ato de pensar em algo que deseja, mas de criar uma nova realidade no campo quântico. Joe Dispenza explica que quando você visualiza com emoção e intensidade, o seu cérebro não sabe se aquilo está acontecendo no presente ou se está acontecendo em uma linha do tempo futura. O cérebro começa a viver aquilo como real. E quando o cérebro começa a viver aquilo como real, ele te prepara para as mudanças necessárias. Foi assim que eu mudei minha percepção sobre a visualização. Comecei a fazer dela uma prática diária, não apenas como uma técnica para atrair riqueza, mas como um ato de reprogramação profunda da minha identidade. Eu não apenas visualizava as coisas que eu queria, eu me visualizava sendo a pessoa que já possuía o que desejava. Eu me via lidando com grandes negócios, vivendo no estilo de vida que sempre sonhei, sentindo as emoções de quem já tem a vida que eu sempre sonhei. Mas o segredo, como sempre enfatizou Bob Proctor, é que a visualização deve ser acompanhada de uma emoção genuína. Você não pode apenas imaginar algo. Você deve sentir como se já estivesse vivendo aquele cenário. A visualização sem emoção é apenas um pensamento. A visualização com emoção é uma frequência vibracional que envia sinais claros ao universo sobre quem você está se tornando. Quando você visualiza com essa emoção, o universo começa a reorganizar as circunstâncias à sua volta para que você se alinhe com aquilo. Eu comecei a usar a visualização de forma mais estratégica.
Sempre que eu me sentia inseguro ou quando a realidade parecia desafiadora demais, eu fechava os olhos e me imaginava no topo da minha jornada. Eu sentia o orgulho, a confiança, a gratidão, a sensação de sucesso e conquista. Eu fiz isso repetidamente até que, aos poucos, minha mente e meu corpo começaram a reagir de maneira diferente. Eu não estava mais reagindo ao medo, eu estava atuando como se já fosse a pessoa que eu visualizava. Esse processo é como uma imersão quântica. Você não só vê o futuro, mas você se torna ele. As oportunidades começaram a aparecer com mais clareza, as ideias fluíam naturalmente, as pessoas certas começaram a entrar em cena. A visualização, quando feita com verdade, é uma ferramenta criativa que transforma o futuro em presente. Se você deseja uma mudança real, é hora de transformar sua visualização em uma prática constante. Faça dela uma parte do seu dia, todos os dias, com emoção, clareza e certeza. Porque a visualização não é apenas sobre ver o que você quer, é sobre criar o futuro no presente. Por último, mas talvez o mais importante de todos, está o conceito de agir conforme a sua nova identidade. Após aprender sobre a importância da frequência quântica, gratidão, visualização e desapego, percebi que o grande divisor de águas entre os que realmente transformam suas vidas e os que ficam apenas no sonho é a ação. Porém, não é qualquer ação. A chave está em agir como a pessoa que você já se tornou, antes que o mundo externamente tenha a chance de provar isso para você. Quando você começa a mudar sua frequência e a reprogramar sua mente, você começa a entrar em um estado de desconforto criativo. A mudança pode parecer difícil no início, especialmente quando você está agindo em um espaço onde as provas externas ainda não aparecem. Mas é nesse momento de desconforto que a verdadeira transformação acontece. Quando você age como a pessoa que deseja ser, você envia uma mensagem clara ao universo. Eu sou essa pessoa agora e não espero mais para começar. Eu me lembro de uma época em que estava lutando com a ideia de agir de acordo com a versão mais abundante de mim mesmo. Eu dizia para mim mesmo, mas eu não tenho os resultados ainda. Eu não tenho as provas físicas de que eu sou esse milionário que imagino. E foi nesse momento que Bob Proctor me deu uma lição profunda. A pessoa que você precisa ser para alcançar o que deseja já está em você. Você só precisa começar a agir como ela agora. E foi aí que tudo mudou. Eu parei de esperar pelas condições perfeitas, pelas provas de que eu merecia mais. Eu comecei a agir com confiança, como a pessoa que já tem o que deseja. E ao fazer isso, as oportunidades começaram a se alinhar mais rapidamente. Eu estava criando a realidade, não com o que eu estava esperando, mas com o que eu estava vivendo. No presente, eu comecei a tomar decisões com base na pessoa que eu sabia que estava me tornando. Fui corajoso onde antes havia medo. Fui persistente onde antes havia dúvida. Fui ousado onde antes havia hesitação. E por mais desafiador que fosse, a ação alinhada com a nova identidade começou a criar uma aceleração na manifestação de tudo o que eu desejava. Eu não estava mais esperando o momento perfeito, porque agora eu sabia que o momento era agora. O universo responde à ação. Mas não é qualquer ação. É ação em alinhamento com quem você se tornou, não com quem você ainda é. Quando você age como a versão mais abundante de si mesmo, o campo quântico começa a se mover para criar as condições para a sua realidade. E é assim que você se torna o criador da sua própria vida. A verdadeira pergunta não é quando as coisas vão mudar, ou o que eu preciso para mudar, mas quem eu preciso ser agora para que tudo mude. E quando você começar a responder essa pergunta com ações reais, será quando você começará a viver a abundância de uma forma que jamais imaginou.
Agora aqui está o programa de 90 dias para ativar a frequência quântica da riqueza. Siga este passo a passo rigorosamente e você será a transformação personificada. Semana 1 a 4. Fundamentos da frequência quântica e criação da nova identidade. Objetivo: estabelecer a base mental e emocional para a reprogramação e alinhar a frequência com a abundância. Atividades diárias. Gratidão. Comece o dia com 5 a 10 minutos de gratidão. Liste 10 coisas pelas quais você é grato, incluindo o que ainda deseja, sentindo como se já tivesse recebido. Visualização. Dedique 10 minutos diários à visualização do seu objetivo. Imagine-se já vivendo a vida que você quer, com detalhes vívidos e emoções reais. Afirmar sua nova identidade. Escreva e recite de manhã e à noite afirmações poderosas como: eu sou abundante, eu sou merecedor da riqueza, o sucesso já é meu. Estudo. Leia um capítulo por dia de livros como O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, Desperte o Gigante Interior, de Tony Robbins, ou O Segredo, de Rhonda Byrne, para reforçar o entendimento sobre o poder da mente e manifestação. Objetivos semanais. Semana 1. Comece a prática de gratidão e visualização, focando na energia da abundância. Semana 2. Reforce suas afirmações, integrando a sensação de já ter alcançado seus objetivos. Comece a notar mudanças internas. Semana 3. Pratique meditações diárias para reprogramação mental. Sugiro meditações de Joe Dispenza focadas em abundância. Semana 4. Analise suas emoções e perceba se ainda existem bloqueios emocionais relacionados à escassez ou medo. Semana 5 a 8. Desapego e ação. Alinhada com a nova identidade. Objetivo: liberar o apego aos resultados e começar a agir como a pessoa que já tem o que deseja, com confiança e decisão. Atividades diárias. Exercício de desapego. A cada dia, identifique uma área da sua vida onde você sente apego. Exemplo: dinheiro, status, aprovação. E pratique liberar a necessidade. Permita-se não precisar da validação externa para ser feliz. Ação diária. Tome ao menos uma ação diária, mesmo pequena, que esteja alinhada com a vida que você visualiza. Se o seu objetivo é riqueza, por exemplo, busque aprender mais sobre investimentos ou inicie um projeto. Reflexão. Todas as noites, escreva um pequeno diário de gratidão e reflexões sobre o desapego. Como você se sentiu ao liberar o controle e agir de acordo com sua nova identidade, afirmar seu valor. Reforce, com mais intensidade, a crença de que você merece a riqueza e a abundância. Por exemplo: eu sou digno de prosperar e minha vida está em constante expansão. Objetivos semanais. Semana 5. Liberte-se das expectativas e do controle. Pratique o desapego e observe suas reações emocionais. Semana 6. Haja como a pessoa que você já é. Comece a fazer escolhas e tomar ações no presente, como se já tivesse o sucesso desejado. Semana 7. Elimine o medo de falhar. Faça algo que você tem receio de fazer, seja pequeno ou grande, e perceba o poder da ação corajosa. Semana 8. Intensifique a gratidão, agora com mais foco no processo e nas oportunidades que começam a se revelar. Semana 9 a 12. Ativando a frequência e manifestando a riqueza. Objetivo: integrar a nova identidade com ação prática e observação das manifestações que começam a acontecer. Atividades diárias. Manter a gratidão e visualização. Continue com a prática diária de gratidão e visualização, agora com mais foco no presente, sentindo-se grato por tudo que está acontecendo agora. Intenção clarificada. De manhã, defina sua intenção para o dia.
Pergunte: o que eu quero criar hoje? Quais oportunidades estou aberto a receber? Prática de ação alinhada. Continue tomando ações diárias, mas agora com mais confiança, como se o sucesso já estivesse em sua vida. Haja de acordo com a identidade da pessoa próspera que você se tornou. Meditação de alinhamento. Dedique 10, 15 minutos diários a meditações focadas em alinhamento quântico e expansão da abundância. Visualize seu futuro em grande detalhe, sentindo a emoção de já viver nesse futuro. Ciclo de feedback. No final de cada semana, reflita sobre as manifestações que ocorreram. Quais oportunidades surgiram? O que mudou na sua vida? Haja com gratidão por cada passo dado. Objetivos semanais. Semana 9. Perceba as primeiras manifestações tangíveis. Continue agindo com confiança e gratidão. Semana 10. Torne a ação mais estratégica, com base nas oportunidades que estão surgindo. Aprofunde-se na prática de visualização diária. Semana 11. Mantenha o foco nas suas emoções e vibrar em abundância, mesmo que o mundo externo ainda não tenha mostrado todos os sinais. Semana 12. Feche com uma análise profunda de todo o processo. Como você se sente? O que mudou? Reforce sua visão de futuro e continue agindo de acordo com sua nova identidade. Conclusão: esse programa de 90 dias foi desenhado para te ajudar a alavancar sua transformação de dentro para fora. Ao seguir esse processo, você não só estará criando uma nova realidade material, mas também reprogramando sua mente e energia para atrair tudo o que deseja. Lembre-se, a chave está em agir como a pessoa que já tem o sucesso e em se manter em alta frequência. O universo só responde a quem está sintonizado com o que deseja. Cada passo dado é um passo mais perto de se tornar a pessoa que você está destinado a ser. Mantenha-se firme, confiante e persistente. O sucesso já é seu. Agora é hora de viver e criar essa realidade.